Olá, mais um podcast na Casa do Povo, que é produzido pela TV Câmara Campinas e traz toda semana aqui uma entrevista com um parlamentar do Legislativo Campineiro. Hoje, o nosso convidado é o vereador Nelson Ossiri, que eu vou conversar daqui a pouquinho, falando da sua trajetória política. Mas antes, como é de costume, eu vou fazer aqui a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, os cabelos são cacheados, na altura dos ombros, com mechas loiras, meus olhos são castanhos. Hoje eu estou com uma blusa preta de calça jeans. Ao meu fundo nós temos o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso podcast escrito Na Casa do Povo, em azul e branco. Nelson Ossiri, seja bem-vindo, vereador. Por favor, também te convido a fazer a sua auto e audiodescrição. Obrigado, Mina. Fazendo aqui minha autodescrição, né? Eu tenho 1,83 m, me chamo Nelson Ossiri Neto, estou vereador no meu segundo mandato, tenho olhos castanhos, pele branca, barba, cabelo grisalho, digamos assim. Hoje está com uma camisa? Uma camisa cinza, com listas brancas, calça bege e tênis azul. E ao fundo também tem aqui o estúdio do Na Casa do Povo. Seja bem-vindo. Eu que conheci você lá na Coordenadoria de Prevenção às Drogas, que é um pouquinho, já é uma atuação política, mas ainda não partidária. Fala para mim como que começou essa questão de partir de uma preocupação em relação às drogas, que você já contou um pouquinho disso lá na sua primeira participação na temporada de 2023, para a questão efetiva de coordenar um serviço tão importante que naquele momento estava começando esse trabalho aqui em Campinas. Na verdade, tudo se iniciou quando eu voltei de Ribeirão Preto. Eu nasci em Campinas, minha vida toda em Campinas. Minha família, sou campineiro raiz, né? E torcedor do Guarani. Sim. E aconteceu que em 2004, logo que eu voltei, terminei a faculdade de Direito. Em 2005, eu iniciei um trabalho de prevenção às drogas com o Padre Haroldo. Um trabalho que só cresceu. Fui chamado para atuar como coordenador de políticas de prevenção às drogas. Campinas não tinha uma coordenadoria, acabou se tornando a segunda coordenadoria no Brasil, só tinha no Rio de Janeiro. Logo depois, esse trabalho ganhou muito destaque em 2010 com a ação Bom Dia Morador de Rua. Na época, o secretário de Segurança era o Dr. Carlos Henrique Pinto, né? E em 2012, eu assumi a coordenadoria de prevenção às drogas, com um programa de muito sucesso, e isso acabou se tornando referência para todo o Brasil, quando um grupo de mães, numa reunião que eu compartilhava com mães, que nós chamamos mães do crack, são mães que acabaram tendo filhos e até alguns dependentes químicos devido ao uso e abuso de drogas, muitas acabavam se prostituindo, e esse grupo era um grupo voltado para tentar trazer um pouco mais de conforto para elas. Certo. Elas começaram a solicitar que eu saísse candidato, porque essa bandeira é uma bandeira que estava pecando de alguma liderança, e eu falei que não gostaria de misturar a política, mas ao mesmo tempo muitas pessoas já estavam me questionando, entre famílias, simpatizantes do projeto, pessoas ligadas ao Padre Haroldo, que essa bandeira, essa causa precisava de uma liderança, e decidiram que eu deveria sair candidato. Eu falei, primeiro eu vou conversar com a minha família, porque se você não sai com apoio de casa, não adianta nada você sair candidato a vereador ou qualquer outro cargo. E foi o que aconteceu, eu saí candidato. Tá, mas antes de você sair candidato, tem uma história. Tem. Você falou que foi convidado. Aí você teve que escolher, é óbvio, porque pelo nosso sistema político, um partido. Como que foi isso? Quem te convidou? Quem te convenceu aí para o partido A, B? Me conta um pouquinho dessa história. Não, tem, realmente, tem assim, vamos lá.
a questão drogas, né? Porque são duas frentes, né? Tá. A política da militância e a política do voto. Tá. Né? Eu estava na política da militância, defendendo uma Correto. bandeira de prevenção às drogas, que se iniciou devido a um problema que eu tive na família com droga. Então, comecei a estudar e trabalhar nessa área. Esse é um ponto. A Ok. política, ela apareceu quando eu eu tive um grande destaque numa operação chamada Bom Dia Morador de Rua e, consequentemente, no programa Recomeço do governo do estado. Na época, o governador era o Alckmin, né, e o prefeito era o Jonas Donizete. Que pagava um valor para aquela pessoa Para a ficar... entidade que receber na época aquela era o Padre pessoa, Haroldo que era credenciado. que ainda é o Padre Ainda Haroldo. é. São Tá. 100 vagas lá do programa Recomeço. Tá. Aí despertou a política do voto, Tá. que foi quando um grupo de mães e pessoas, políticos mesmo, ao montar a chapa, me convidaram. E eu não tive muita opção, até porque eu nunca fui um fã de partido, né? Eu sempre tive minha carreira solo, sempre fui independente, porém, a legislação, ela te obriga a se filiar a um partido para que você possa ser candidato. Correto. Logo fiz um questionamento muito forte sobre isso, porque eu sou a favor de candidatura avulsa. Acho que cada um tem que honrar seu nome, tem que honrar seu CPF, e não se tornar uma empresa, defender CNPJ, até porque partido nenhum, se você parar e pensar, segue a sua ideologia, aquilo que está no seu estatuto. Tá. É muito raro, talvez você nem encontre um partido que siga de fato a sua ideologia. Então, eu continuei defendendo as minhas pautas no Partido Progressista. Quem te convidou naquele momento, você lembra? Naquela época, foi se eu não me engano, foi o Hermans Tá. quem me convidou. Tá. Eu Ou saí era o PP? Partido Progressista. Ou é PPB, né? Ou já não Não, era na PPB? época ela já era Partido Progressista. Partido Progressista, tá. E eu não ganhei eleição, fiquei como primeiro suplente, faltaram alguns votos. Isso em 2012. 2012, tá. Em 2016, 2012 até 2016, eu continuei o trabalho de Na prevenção às coordenadoria. drogas na coordenadoria, coordenando o programa Recomeço, que se tornou referência nacional, que é um programa que até hoje existe e funciona muito bem. Fui convidado para assumir o Podemos, né, que era na época o PTN, Tá. que depois se transformou num movimento chamado Podemos Mudar o Brasil, Correto. através da deputada federal Renata Abreu. Correto. Assumi o Podemos em Campinas, fizemos uma coligação com o Democratas e com o MDB e acabei ganhando a eleição. Elegeram-se 2 nessa coligação. O vereador Campos Filho, né, o ex-vereador Campos Filho, e eu. Sim. E a partir daí, o trabalho se destacou na Tá. política. Mas antes, Ah, o Nelson, que estava lá, acostumado a estar na coordenadoria, executando uma série de coisas, dá para lembrar, vereador, aquele primeiro momento em que você assume como vereador? Como que foi aquele sentimento para você? Era tudo muito novo ou não? Foi muito tranquilo? Como foi se adaptar a esse novo modelo de trabalho naquela primeira legislatura? na verdade, quando eu cheguei no gabinete, eu lembro, né, que é uma sensação assim, de vitória, de muito orgulho, né, que você se sente ali realmente apoiado por essas famílias que sofrem desse pior mal do século, que é o problema das drogas. As pessoas visitando, lógico, muitos ali buscando cargo, buscando emprego, outros entendendo que ser vereador você teria um papel como se fosse um prefeito, que você iria resolver os problemas da cidade. E eu confesso que de início eu também achava que eu ia resolver o mundo, mas você não se resolve. Aqui são 33 vereadores, você depende muito de articulação, você depende muito de diálogo, de conversa, existem comissões, o projeto não é apresentado de qualquer jeito, você tem que apresentar simplesmente... Você não apresenta simplesmente porque acha que esse projeto é o que vai resolver a situação, e não é. Tem toda uma legalidade, tem todo o mérito a ser votado. Então, a política, eu comecei a observar que ela é uma ferramenta interessante para que você proponha propostas, ideias, mas cumpra o papel fundamental, que muitos não entendem, que é fiscalizar o executivo. E a partir do momento que você fiscaliza o executivo, gera-se
né, um desconforto, porque ninguém quer ser fiscalizado, a verdade é essa. Só que esse é o papel fundamental do vereador. Quando a pessoa sai candidata a vereador, o que ela menos se preocupa é com isso. Porque ela acha que essa função talvez nem exista. Mas na hora que cai aqui, é o que mais faz e é o que a população mais cobra. É fiscalizar. O que a população mais me pede é fiscaliza a saúde. Fiscaliza o BRT que não terminou. Fiscaliza o Mário Gatinho. Fiscaliza a INDEC. É muita multa. Sim. Aquele radar tá ilegal. Então o vereador acaba se tornando, né, aquela ferramenta mais próxima da população. Então o leque, que até então você achava que era só políticas de drogas, só atender dependentes químicos, ele se ampliou. Tá. Então hoje, por exemplo, eu estou no meu segundo mandato. A questão drogas é o carro forte e chefe do meu gabinete de demandas que chegam, né? Principalmente a gente tem uma luta muito grande para que o governo comece a aplicar o tratamento compulsório. É muito grave. É um assunto, inclusive, bem polêmico, né? Bem polêmico, mas muito grave, porque eu, sinceramente, estou ficando engessado. As famílias que têm problema com drogas estão engessadas, estão perdendo os filhos por conta de não conseguir tratamento. Não adianta você internar de forma voluntária, não adianta você esperar a pessoa aceitar. Então essa é uma demanda que continua chegando de uma forma muito mais intensa. As pautas da direita também tomaram conta. Hoje, muitos dos movimentos existentes de conservadores, eles enxergam no Nelson, no meu mandato, como a voz da direita, a voz do conservadorismo, a voz que defende as pautas da liberdade, da família, de Deus, né? Então, tudo isso acaba trazendo um movimento forte e um trabalho também mais amplo. A questão do autismo, que também está muito forte no nosso mandato, devido ao conhecimento de entidades que atuam nessa área, de mães que não estavam conseguindo. Então, assim, a política, Mina, ela é uma ferramenta assim, maravilhosa. Tá, mas aí, em 2016, você continuou no Podemos até o final daquele mandato, não? Fiquei até o final do mandato, até a época de janela, né, que abre. Tá. Aí eu mudei para o PSD a convite do Arthur Orsi. Tá, você teve na primeira 4.335 votos. Você lembra quanto você foi reeleito? 4.715. Tá. Foi na pandemia. E naquele momento, então, o Orsi, que já foi vereador aqui dessa casa, hoje é secretário, te convidou para ir ao PSD. Quando vocês optam por essa troca, é mais por uma questão ideológica? É mais por uma questão do apoio do partido? O que te levou, por exemplo, a fazer essa troca naquele momento da janela? Então, primeiro, eu não entro nessa de partido por questão ideológica. Tá. A ideologia que eu defendo, eu jamais vou mudar por conta de partido. Tá. Né? Eu vou Mas sempre não é dentro... pelo menos um que tem mais ou menos as mesmas ideias que você? Não é por aí? Eu acredito em pessoas. Tá. Então, por exemplo, quem que me convidou? O Arthur Orsi. É uma pessoa da minha mais alta confiança. A Adriana Flose, o próprio Guilherme Campos, o próprio Gilberto Kassab. Então, são pessoas ali que você vai dialogando e vai entendendo o que pode, o que não pode. É lógico que a gente tem divergências, né? Ninguém nasce pensando igual. Sim. Então, por exemplo, as minhas convicções é aquilo que eu defendo e defendo com unhas e dentes. E é respeitada. Tem que ser respeitada. Nós vivemos numa democracia até então. Né? Pelo menos dentro de um partido. Mas eu estou dizendo que o partido ele tem que acolher muito bem essa sua ideia, não é isso? Sim, tem que acolher, como eu também acolho algumas determinações. Correto. Não vejo problema nenhum. Mas é um respeito mútuo que tem que existir. Tá. E mais do que isso, é agregar. Né? Ninguém entra num grupo de pessoas, num grupo ali político, para causar desconforto. Sim. Então, assim, nós temos que entender todos os lados, são pessoas, onde tem ser humano tem erro, né? E um tentar ajudar o outro para fazer com que essa agremiação, com que esse partido venha a crescer. E por isso que o PSD só cresce. O PSD hoje, ele tem mais de 300 municípios, mais da metade do estado de São Paulo, as prefeituras são do PSD. Certo. Entendeu? É um partido que hoje tem ministérios no governo federal, tem a vice do governador Tarcísio, tem secretário, que é o nosso presidente Gilberto Kassab, que é o oxigênio do governo Tarcísio. Então, assim, é importante o partido nesse sentido, né? De tentar trazer esse oxigênio
para que debates saudáveis ocorram e a representatividade com pessoas competentes, com pessoas que tenham ética, com pessoas que façam da política uma ferramenta para ajudar o próximo. Tá certo, então. E aí, você foi reeleito com mais de 4.700 votos e toma posse em 2021, naquele momento de pandemia. Naquele momento já era um outro perfil, você já estava bem mais maduro, tendo vivido esses primeiros 4 anos aqui no Legislativo, né? Exatamente, meus 4 primeiros anos no primeiro mandato foram muito intensos por conta de ser oposição a um governo que estava mergulhado em escândalo de corrupção do Hospital Ouro Verde. E naquele momento eu não tinha outro caminho, outra opção. Eu não poderia deixar de fiscalizar. Então, pelo fato de você ser oposição, você acaba, infelizmente, né, sendo atacado e também, por muitas vezes, você ataca para se defender. Certo. E foi o que eu fiz nos 4 anos. A partir daí, quando entramos no segundo mandato, eu fiz uma reunião com o Dário no dia 2 de janeiro, logo após a posse, e falei, Dário, eu estou à disposição para ajudar a cidade. A única coisa que eu te peço é para que não erre, porque o meu eleitorado cobra e eu tenho como prerrogativa maior, e aprendi isso, fiscalizar o executivo. Sim. Então, assim, não se assuste com requerimento, não se assuste com CPI, não se assuste com nada, desde que tudo esteja correto. Então, eu só te peço isso. E o Dário falou, Nelson, para ganhar uma eleição não é brincadeira. Para prefeito, então você não imagina a dificuldade que é. Porque existe essa polarização, existe esses ataques baixos, existem as fake news. Sim. Tudo isso acaba desmoronando, de repente, todo um trabalho que você constrói. É igual uma partida de futebol, que você tem um time com um orçamento de 100 mil reais e está jogando contra um time que tem um orçamento de 3 milhões de reais. E, de repente, esse time menos favorecido está ganhando e vai ser campeão. E por um erro de um árbitro, ele destrói todo aquele título que estava para acontecer. Todo aquele trabalho que foi desenvolvido durante todo o ano, durante todo o campeonato. Então, assim, na política acontece muito disso. Acontecem algumas injustiças. E a partir do momento que eu fiz esse combinado com o Dário, não erra e eu não sou oposição. Né? Mantém aí... Porque o Dário, você para e pensa, não só o Dário, qualquer prefeito, ele tem quantas mil pessoas trabalhando agora? Como que ele vai policiar essas pessoas? Como que ele vai policiar que um secretário está entrando numa licitação fraudulenta? Como que ele vai fiscalizar um guarda que está lá na porta da biqueira fazendo acordo com o traficante? Não tem como você fiscalizar um servidor que está roubando cartucho de impressora. Entendeu? E esse rabinho de cobra às vezes vira um tormento. Como foi, por exemplo, uma Lava Jato. A Lava Jato começou dentro de um Lava Jato de carro, com uma notinha fiscal Sim. de R$35, e de repente virou esse escândalo todo. Então o rabinho da cobra, muitas das vezes, destrói todo um trabalho que o Dário está construindo, que o Jonas construiu, que o Dr. Hélio construiu, que o Magalhães construiu, que o Chico Amaral construiu. Então, é pisar em ovos. A política ela é difícil, mas quem se candidata sabe que você está expondo a sua vida pública, sabe que você vira vidraça e sabe que você vai ser atacado. E eu mais ainda pelo fato de ter um posicionamento de direita e um posicionamento combativo. É isso que eu queria chegar, porque até então o Osseri era conhecido como vereador do combate às drogas. E isso tem se ampliado, né, nos últimos anos. Além do combate às drogas, esse posicionamento do vereador de direita. Quando que você começa a ver que você pode ampliar essa sua atuação com essa firmeza nos seus propósitos e tudo mais? Na verdade, eu sempre fui conservador e sempre fui direita. Sempre. Para você ter uma ideia, e aqui eu não estou falando de bolsonarismo, mas para você ver até aonde o Nelson já chegou. Teve uma eleição que eu nem pensava em política. Eu fui votar para deputado federal, eu tentei votar no Bolsonaro. E ele era candidato a deputado federal pelo Rio. Entendi. Entendeu? Na primeira campanha do Eduardo Bolsonaro, eu estava no Largo do Rosário, andando com o Jair Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro, e ninguém conhecia eles.
conheciam o Jair, mas não conheciam o Eduardo. Entendi. Eu estava andando com ele na calçada. Quando eu era do PP, o Jair Bolsonaro também era do PP. Tá. E nós conversávamos sobre a vinda dele para Campinas para fazer uma palestra. Eu tinha o Nextel do Jair Bolsonaro, que eu falava com ele via rádio. Entendi. Entendeu? Ele nem era presidente, não era nada. Ele era um deputado federal que estava numa crescente, mas sendo atacado 24 horas. Então, quando ocorreu essa situação de polarização, né, daquela eleição que a Dilma ganhou do Aécio, ainda mais em Minas, que já gerou ali uma suspeita, já gerou um ar de roubalheira, né, porque queira ou não gerou. Como que o Aécio perde Minas para Dilma por conta de 2, 3, 4 mil votos, sei lá quantos votos foram. Mas a partir dali começou a gerar esses movimentos. Aí veio Fora Dilma, eu estava presente, veio a questão da eleição do Bolsonaro, o apoiei, prefiro ele. Certo. Ah, mas você tinha um candidato lá que era o Álvaro Dias. Gente, eu apoio quem eu quero. Eu apoio quem eu quero. Eu nunca vou apoiar uma pessoa porque o partido mandou ou porque alguém... Pode coincidir, mas eu apoio quem eu quero. Quem bate com as minhas convicções, quem bate com as minhas ideias, com a minha ideologia. Então apoiei o Bolsonaro para presidente. Ele ganhou. Não tenho um cargo com o Bolsonaro, não tenho um cargo com os filhos dele, não tenho nada com isso, apenas a amizade. Correto. Ponto. O que aconteceu? Nós estamos numa Câmara Municipal. A coisa borbulhando, a polarização no Brasil todo. Nós tínhamos aqui um amigo que era o Tenente Santini, né, que estava lá sempre defendendo as pautas da direita. E eu estava sempre na rebarba, defendendo o problema das drogas, né, a prevenção às drogas, e, queira ou não, é um trabalho social que tem um viés mais de esquerda, porém, é um trabalho da direita. A direita também tem trabalho social. Só que não é um trabalho social de assistencialismo barato, de cobertor, de comida, de bolsa, de toma isso, toma aquilo. É um trabalho de fato. Então, por exemplo, você precisa de tratamento? Vamos arrumar o tratamento. Você é dependente químico? É tratamento. Você é criminoso? Você tem que ser preso. Você é morador de rua? Não tem dependência química? Você tem que ser acolhido. A direita, ela trabalha com mais propósito. Por isso que a gente tem esse diferencial. Mas as características de trabalhos sociais sempre foram da esquerda. E a partir daí, começamos a ter uma relação mais forte até o tenente sair, né? Não continuar mais como vereador. E esses movimentos da direita começaram a migrar para o Nelson. Certo. Então é de uma forma natural, de uma forma automática. Eles e hoje viram nós em você trabalhamos. uma nova representatividade. É uma representatividade que acontece devido ao momento. O momento é esse. E recentemente, né, a gente sabe, inclusive acompanha o vereador nas redes sociais, que você se propôs e cumpriu, né? Inclusive a escrever um livro. Conta para mim qual livro é esse, como que foi essa ideia? Poxa, vou escrever um livro, vou lançar um livro, como que foi isso? Tudo começou com uma ligação do Pedro Maciel Neto. Tá. Pedro Maciel Neto é fundador do PCdoB, é um advogado renomado, Conheço uma ele. pessoa de uma inteligência assim fantástica, né? Ele me ligou e falou: Nelson, o Correio Popular quer conversar com você para ceder um espaço. Nós acreditamos muito aí na sua defesa da direita, achamos viável o jornal ter um espaço, até pelas características, né, que o jornal e o jornalismo tem, que todo mundo é esquerda, que toda a redação é esquerda, mas natural, eu sei, eu sou irmão de uma jornalista, eu tenho uma irmã jornalista, né, e realmente tem uma ideologia que pende mais para a esquerda do que para a direita. Ela não, né? E ela é bem centro mesmo, e é aquela pessoa que reconhece, como eu também reconheço, as raras coisas boas da esquerda. O que aconteceu? Eu fui conversar com o senhor Ítalo, né, Ítalo Barioni, que é o presidente hoje do Grupo Hack, e ele fez esse convite. E eu falei, aceito porque eu acho que o jornal ele precisa ter uma voz da direita. E essa voz da direita não é a voz do Nelson, é a voz da direita das pessoas que me procuram. A todo momento,
Eu recebo mensagens, pessoas me param na rua, me param em restaurante, eu tô com a família, às vezes no momento de lazer, as pessoas me abordam e elas vêm perguntar: Nelson, fala sobre isso. Nelson, fala sobre aquilo. E o jornal acabou se tornando, dando essa voz. Certo. Foi quando eu conversei com o Mauro Teixeira, que é coautor, né, do livro, um amigo, já trabalhou comigo no gabinete, e eu falei: Mauro, o que você acha? Ele falou: cara, essa ideia é fantástica. Até quero sugerir para você que você desenhe esse livro como a voz da direita, porque é a voz das pessoas. Sim. São todos os seus artigos que estão sendo publicados. Ah, então o seu livro é um compilado do que sai no jornal. São 32 artigos nesse primeiro livro, né, que abrange ali 2022 até 2023, se eu não me engano, 2021 a 2023, alguma coisa assim. Certo. Agora fugiu o ano aqui. E nós colocamos 32 artigos, rodamos esses livros na editora Novo Século, né, que é em São Paulo, e esse livro saiu assim de uma forma que eu não imaginava. Você também Tamanho trabalhou sucesso. na versão e-book ou ele é físico? Tem a versão e-book que ainda está para lançar, e também na Amazon e na Livraria Leitura, onde nós fizemos o lançamento. Hoje tem tanto na Leitura do Shopping Dom Pedro, quanto na Livraria Leitura do Shopping Galeria. E como foi essa experiência para você se ver como um escritor, fazer lançamento de livro? Como que foi isso? Mina, eu vou ser sincero, a ficha ela caiu quando eu cheguei na livraria para o lançamento e vi uma multidão de pessoas, fila com 1h20, as pessoas de pé, comprando o livro. Eu cheguei 6h10, 10 minutos de atraso. A partir do momento que eu sentei, eu só fui levantar 10h10. Eu fiquei lá todo esse tempo, a ponto do meu braço começar a doer, que eu não conseguia mais fazer a dedicatória. Nossa. Teve um momento até engraçado, que na hora que eu fui escrever meu nome, me deu um apagão que eu não lembrava escrever a letra N. Acho que foi um cansaço. Sim. Entendeu? Um cansaço mental. Correto. Eu não lembrava a letra N. Me deu um branco. Eu não aguentava mais. Nossa, Eu olhava, Nelson. a fila não parava. Tem vídeo na minha rede social, você olha, a fila estava dando volta na livraria. Aí passava Mas tudo isso na te minha cabeça. surpreendeu, então? Surpreendeu, mas surpreendeu positivamente, Claro, porque claro. eu não esperava tanta gente assim, entendeu? E Entendi. mais do que isso, eu não esperava as pessoas que eu acabei tomando conhecimento ali na fila. Chegava para mim o livro assim, eu olhava para a pessoa, falava: poxa, você veio. Teve uma família, ela chama Lúcia Marcelino. Ela mora no Parque Osiel. Ela, a filha e 2 netas. Eu olho para o lado, tá ela na fila com um livro que custa R$50. Uma pessoa que tem dificuldades financeiras. Sim. Ela pegou um Uber, foi até o Shopping Galeria para me prestigiar. Na hora que eu olhei aquilo lá, eu falei: meu Deus, não acredito. Você então já a conhecia, então? Eu já conhecia, mas não imaginava que ela fosse gastar com o Uber e gastar R$50 para comprar um livro. Sim. Falei: poxa, as coisas não estão fáceis. Sim. E eu não estava em qualquer shopping, eu estava num shopping que, queira ou não, é considerado um shopping nobre. De elite. Aqui De da elite. cidade, Entendeu? E aí, Mas como assim, que foi? Você conversou com ela, deu conversei, tempo, deu tudo? um pouco para conversar ali, lógico. Ela comprou o livro, eu fiz a dedicatória, mas assim, é o tipo da coisa que não tem preço. Entendeu? Sim. Não tem preço. Então, assim, o livro, para mim, ele foi uma aproximação de muitas pessoas que eu nem imaginava que ainda me apoiam, que estão comigo, que me acompanham. E vi também vários movimentos da direita, não só de Campinas, como de outras cidades, que se fizeram presente, representados por presidentes, por membros de movimentos conservadores. Sim. Isso também foi uma alegria muito grande. O próprio Eduardo Bolsonaro fez um convite, fez um vídeo, mas não pôde vir por conta do aniversário do pai dele, né, que caiu no dia 21 também, que foi o mesmo dia do lançamento do livro.
E a ideia agora é fazer um segundo volume, com mais artigos, mas só depois das eleições, até porque nós estamos no ano eleitoral. Tá certo, então. E como vereador, você fez, além de, claro, de ser da Comissão de Prevenção às Drogas aqui da Câmara Municipal, você tem vários projetos, alguns deles se tornaram lei. Eu queria que você falasse também dessa questão que você acabou não só ficando em projetos relacionados, eu acho, por exemplo, se você fez aquele, por exemplo, o pet terapia, né? Que, pô, mas ele não trabalha só, que é aquilo lá que você falou, fui ampliando o meu cenário. Conta um pouquinho Isso. para mim desses projetos e quais você destaca. Os projetos relacionados à política de prevenção às drogas é o que eu falo, é 80, 70% dos meus projetos apresentados. Depois entra a questão das pautas da direita, que é contra a linguagem neutra, contra banheiro unissex, contra marcha da maconha. Isso tudo são projetos, né, relacionados às pautas da direita. Os projetos de prevenção às drogas também vêm de uma forma a prevenir, evitar, amenizar uma situação. Eu recebo todos os dias mães desesperadas por conta de problema de drogas. E tem os projetos relacionados também a autismo, transporte por aplicativo, né, motoristas de Uber, passageiros de Uber. Então, a gente pensa no todo, né? Sim. E Eu tem lembro que, projetos inclusive, também. naquela época, o projeto que trata do transporte por aplicativo, você usou a tribuna, inclusive, justificando a questão de segurança, que até então não havia se pensado. A gente sabe que sempre é noticiado alguma coisa de sequestro de Sim, motorista de Uber. A gente teve, infelizmente, aqui na cidade, inclusive, já assassinato de alguns deles, vários. pós uma tentativa ou um assalto Sim. consolidado e tudo mais. E Então, eu de queria que você passageiros também. gostaria que você falasse dessa questão de pensar essa política também para esse, pensar em alguma coisa. Olha, eu conheci um projeto que tem o pet terapia, por que não? Isso pode ser uma política pública para a cidade. Da pet terapia é relacionada às drogas. Por que é relacionada às drogas? Porque quando eu fui visitar um centro de tratamento, uma comunidade terapêutica Sim. de dependentes químicos, teve um comentário lá que morador de rua, eles têm como família o cachorro. Muitos deles, não Nós já todos. fizemos reportagem aqui, É. chipados e tudo mais, viu, Sim, Nelson? alguns que estão até melhores condições que o próprio dono, né? Eles deixam de comer às vezes para dar para o animal, verdade. Exatamente. E aí eu falei, mas por que que eles não estão fidelizando o tratamento, não aceitam o tratamento? Ah, porque a família não pode visitar e o cachorro é a família deles. Foi quando eu tive essa ideia, logo que ganhei a eleição. Por quê? Porque isso que eu ouvi foi na época que eu era coordenador. Aí eu peguei e apresentei esse projeto e percebi que o primeiro cachorro que foi visitar, que foi o Bob, ele teve uma relação muito legal com todos os dependentes químicos. E o dono do Bob era um dependente químico que queria ir embora do tratamento, largar, abandonar o tratamento, porque ele estava sentindo saudades do Bob. Foi Hum, quando o Bob acabou ajudando na ressocialização, no social das pessoas. Aquele dependente químico que estava isolado, no dia da visita, quieto, sem falar, sem conversar, passou a conversar, passou a Começou falar, brincando com o cachorro e começou tal. brincando com o cachorro, a pessoa se torna mais leve, mais carinhosa, e tudo isso foi ajudando. Certo. Então, eu apresentei o projeto nessa linha e hoje é um sucesso. Hoje o cachorro tem direito à entrada em qualquer comunidade, em qualquer centro de tratamento, desde que, lógico, acompanhado, seguindo todas as regras, como determina a lei. E esse é um projeto relacionado à prevenção às drogas que acabou ajudando principalmente os dependentes químicos a ficarem no tratamento, concluírem o tratamento. Na questão do motorista de aplicativo, aí voltando para a questão da segurança, nós conseguimos dar o direito à ampla defesa ao motorista. Eles estavam sendo banidos da plataforma, né, pela Uber, pela 99, e não tinham o direito de se defender. E o motorista de aplicativo, ele é um funcionário, ele é um trabalhador, ele é um Sim. empregado ali que está, né, 24 horas com o aplicativo ligado e levando gente para um lado e para o outro. Hum. E é um transporte que, queira ou não, ele vem agregar para o nosso transporte público que já está sucateado. Você fala de uma Campinas que não tem uma linha de metrô, que tem um BRT inacabado, que tem um ônibus caro, que tem um táxi caro. Então o motorista de aplicativo ele chegou realmente para
ser mais uma oportunidade, que nem essa Lúcia Marcelino, minha amiga do Osiel, o dia que ela apareceu aqui na Câmara para assistir uma das primeiras sessões, no meu primeiro mandato, ela falou, eu só vim porque eu paguei, acho que na época era 4 e pouco a viagem mínima, e ela dividiu ela, a filha e o filho. Vieram em 4 pessoas, Certo. com uma criança também, e os 3 ratearam, 4 e poucos reais. Então deu condições dela vir. Se ela viesse de ônibus, ela teria que pagar a passagem de 4 pessoas. Tá. Entendeu? Então sairia muito mais caro, mais que o dobro. Então, assim, o transporte por aplicativo começou a me procurar através dos motoristas, né? E eu comecei a ajudar com projetos como o Direito à Ampla Defesa, a retirada daquele imã que ficava na porta, aquela faixa azul que Tá. trazia insegurança. Escrito Transporte por É, aplicativo. sim. Então hoje é um QR Code, é muito mais fácil a fiscalização, é mais seguro. Nós conseguimos também ampliar a vida útil do veículo. Era quanto? Eram 5 anos, nós levamos para 10. Tá. E isso Entendeu? facilitou bastante a vida de quem quer trabalhar como Uber. Facilitou, não dá para trocar carro todo dia. Entendeu? Não dá para trocar carro de 5 em 5 anos mais, as coisas estão caras. E o motorista de aplicativo, por muitas vezes, ele está pagando a prestação ainda e vence a vida útil do veículo, aí ele não pode trabalhar mais de aplicativo. Então tem carros hoje com 10 anos de vida útil funcionando. Sim. É assim com transporte escolar, é assim com táxi, por que não pode ser assim com transporte por aplicativo? Sim. Recentemente a Câmara aprovou uma proposta sua que fala sobre, a gente está inclusive hoje no dia da gravação, nós estamos no mês de abril, conhecido como Abril Azul, né? E você tratou do tema de selo amiga da pessoa com TEA, né? Por que isso? Por que também ter esse olhar e dar esse incentivo? Tudo começou quando eu conheci a doutora Suzy, que é da entidade PAICA, né? Trabalha com crianças autistas, e eu me sensibilizei demais, porque eu fui fazer uma visita mais porque estava próximo e ela queria apresentar algumas demandas, e para mim foi uma surpresa ao ver o desafio daqueles profissionais. A Suzy, ela é uma mulher guerreira, eu me emociono falar dela, por quê? Porque por mais divergências que nós temos, eu não tenho como falar um A dessa mulher. Não tenho como falar um A dela. O tanto que essa mulher trabalha. O tanto que essa mulher, eu falo assim, Você já não tinha só tido até então profissional, acesso a como essa mãe questão também. ou não foi o seu primeiro acesso? Foi meu primeiro acesso, a não ser uma amiga de academia, né, que tem uma filha autista, Tá, mas com condições financeiras, mas mesmo assim não deixa de ser uma guerreira, porque correto. não é brincadeira. Não é brincadeira, é uma coisa que consome bastante energia, dedicação de um pai, de uma mãe, mas graças a Deus ela tem condição financeira. Mas a Suzy, no caso, ela se desdobra sendo mãe de inúmeras crianças. E ela briga com unhas e dentes pela PAICA. Então essa forma dela de trabalhar é algo que me comove, é o que me dá gasolina. Eu falo assim, não, como que eu vou reclamar da vida? Como que eu vou reclamar porque não deu certo isso, porque não deu certo aquilo, porque eu tô com uma dificuldade ali? Ela é um exemplo, é uma mulher fantástica. Até falo para ela, né? O caminho que ela tem é realmente de sucesso. Não tem como Deus não enxergar o que essa mulher faz pelas pessoas. Não tem como. É uma mulher guerreira mesmo, e ela que me deu assim abertura para eu conhecer cada dia mais a questão do autismo. E aí os meus projetos começaram a pender sempre para esse lado. Esse, por exemplo, que você falou, que é o selo Amiga dos Autistas, foi criado por ela, foi ideia dela, né? Numa visita que eu fiz à PAICA, junto com o Lucas, do Anelo, né? Legal. Eles estavam... O filho dele também, a o gente já filho fez dele, uma reportagem aqui. Isso, é autista, e ela também, a Suzy também tem um filho autista, e numa das conversas que nós estávamos tendo lá, a Suzy falou sobre essa ideia, o Lucas também, e eu acabei apresentando esse projeto, até que ela veio no dia da votação, infelizmente acabou demorando, eles tiveram que ir embora,
mas depois eu mandei uma mensagem para ela falando da aprovação. E eu sou muito assim grato a Deus e a Suzy por conta de colocar isso na minha vida, de entender essa situação, e é o que eu falo para todo mundo. Você não precisa ter um filho autista, você não precisa ter um filho dependente químico, você não precisa conhecer alguém em situação de rua para sensibilizar pela bandeira. Você precisa apenas ser um ser humano, né, e ter um olhar para o próximo. E por isso que eu falo, Mini, reforço aqui, política para mim é a arte de ajudar o próximo. É uma baita de uma ferramenta que te dá oportunidade para ajudar. Com um projeto de lei, você está ajudando uma multidão. Sim. Tem pessoas que me mandam mensagem que eu não sei nem quem é. Eu não sei nem se mora aqui. Não sei nem se votou em mim. Mas a pessoa está lá. Nelson, aquele projeto que você apresentou, parabéns. Eu sou mãe de um filho autista. Então, assim, para mim, a política é isso. E nós estamos de passagem, tem que fazer o bem. E eu, se Deus quiser, não vou desviar jamais do meu caminho, por mais tentação de pessoas erradas que estão no caminho errado e que querem que você faça isso, faça aquilo. É o que eu falo, se eu sou pau mandado, eu sou pau mandado de Deus. Tá certo. Então, Nelson, muito obrigada, mas antes eu quero só que você fale em uma frase. Quem é o Nelson hoje, o vereador Nelson hoje, do vereador Nelson que chegou aqui lá em 2017? É uma palavra? Uma frase. Uma frase? Eu acho que o Nelson hoje é uma pessoa muito mais madura, muito mais preparada, né? E que tem gratidão às pessoas que estão ali colaborando, como é a equipe que eu tenho hoje. São pessoas que eu devo muito porque trabalham 24 horas no meu ritmo e eu sou muito grato por isso. E eu acho que eu sou hoje muito mais maduro, muito mais forte nessas questões, por conta de toda a minha assessoria e de Deus. Deus, ele sabe o que faz. Tá certo, então, muito obrigada, viu? Valeu. E até uma próxima. Era uma frase, eu mandei uma bíblia, né? Ah, mandou uns 3 parágrafos, né, Nelson? Tá Mas valendo. tá certo, tá valendo, sim. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, Mina. Valeu. E a gente continua com a programação da TV Câmara Campinas, lembrando que se você quiser acessar a playlist do Na Casa do Povo, você vai lá no youtube.com/TV Câmara Campinas e lá você confere todas as entrevistas que nós fazemos aqui no nosso podcast Na Casa do Povo. Até uma próxima.